Vamos falar sobre uma classe etária que os candidatos estão de olho, que é a faixa acima dos 60 anos, mais conhecida como a terceira idade ou melhor idade. Hoje no Brasil o voto é facultativo para pessoas com mais de 70 anos, mas no primeiro turno mais de 6 milhões de pessoas com essa idade ou mais foram às urnas. Sobre esse assunto a gente conversa agora e recebe a especialista em terceira idade, Márcia Sena. Bom dia, Márcia, bem-vinda ao Jornal da Manhã, segunda edição. Bom dia, Cláudia. Obrigada por participar, por ter essa oportunidade. Obrigada a você. Márcia, a gente tem uns dados aqui que mostram que o percentual de idosos praticamente dobrou em 3 décadas. Em 94, primeira eleição com dados registrados pelo TSE, era de 11,6%. Em 2022, chegou a 21%. É muita gente. No primeiro turno, aí a gente deu essa informação, mais de 6 milhões acima de 70 anos compareceram às urnas. A que se deve este aumento? Eu acredito, Cláudia, que o que a gente está vendo é a manifestação desses novos idosos, né? Se a gente for pensar em como eram os nossos avós lá atrás, a gente vai lembrar que era assim, os avós se aposentavam, 60 e poucos anos, ficavam na frente da televisão, a vovó fazendo tricô, fazendo um bolo, e a expectativa de vida era mais baixa, aos 60 e poucos anos, eles morriam. Hoje, a gente tem uma expectativa de vida mais alta no Brasil e no mundo, e esses idosos estão mais ativos. Ninguém quer viver até os 90 anos acamado. Não, eles estão ativos, eles estão nas ruas, fazendo exercícios, eles voltam a estudar, e eles querem pertencer à sociedade. Eles querem exercer a cidadania deles. Então, a maneira mais gritante deles fazerem isso é através do voto. Dizer, eu quero escolher como é que eu vou viver os próximos 4 anos, para presidente, para governador, eu quero escolher, eu quero participar disso também, né? Então, a gente vê que esses novos idosos, eles querem ter um papel mais importante na sociedade, eles querem ser enxergados, eles não são transparentes, né, ou invisíveis, eles querem ser vistos, sim, e essa é uma das maneiras. Qual é o perfil desse eleitor que tem mais de 60 anos, que é a cada 5 eleitores? Qual é o perfil que os candidatos sabem desse eleitor? Eles prestam atenção nesse eleitor? Eu acho que não. Eu acho que ainda não, eles ainda não descobriram. Eu acho que a partir dessa eleição e com esse tipo de dados e essa nossa entrevista aqui, eles vão começar a prestar atenção que existem esses novos idosos, as novas pessoas idosas, que são ativas, que estão muitas vezes tendo uma segunda carreira, empreendendo, são pessoas diferentes daquelas de 2 décadas, 3 décadas atrás. Então, eu acredito que a classe política também precisa olhar e entender como é esse eleitor, né? Esse eleitor costuma influenciar mais a família na hora do voto ou ele é mais influenciado pela família, pelos amigos? Eu acredito que esse novo idoso, ele é mais influenciador. Ele sabe o que ele quer. Ele está mais ativo, ele quer participar, ele tem suas convicções e tem uma experiência de longa data, né? Sobre política, sobre o que está acontecendo no mundo e no nosso país. Eu acredito que ele é capaz de influenciar, principalmente netos, que podem estar ainda jovenzinhos, indecisos. Eu vejo isso principalmente na minha família. Com os dados que a gente tem até agora, assim, Márcia, é possível saber que características do candidato costumam ser mais importantes para esse eleitor idoso? O que ele espera aí desse seu candidato? Eu acredito que esse eleitor, ele preza mais, ele vai procurar mais um candidato que tem um perfil mais de honestidade, com menos ligado à corrupção. Eles querem um eleitor mais sério, que pense em educação, em saúde, que também é importante para eles. Eu acho que há uma visão um pouco mais tradicional, um pouco mais conservadora, eu acredito.
E o crescimento aí dessa população, Márcia, mais velha, implica tanto aí na hora de fazer a campanha como na hora de fazer essas políticas públicas, né? Nossa população está envelhecendo, como você já afirmou. Nessa eleição, houve propostas políticas? Eu não sei se você tem acompanhado os debates e as campanhas na televisão e no rádio. O candidato está sabendo se dirigir aí para esse público? Não, muito pouco. Nós estamos, como você disse, a população brasileira está envelhecendo em um passo muito rápido, a uma velocidade muito rápida. E nem todos estão percebendo esse movimento. Eu não vi quase nada da parte de governadores e dos presidentes, vi iniciativas muito pontuais de deputados, mas a criação de políticas públicas para olhar para esse envelhecimento da população, nós estamos há anos-luz de atraso. Então, sem dúvida, essa deveria ser uma pauta presente já nessa eleição, mas eu vi muito pouco ou quase nada desse assunto. A gente lembra também, né, Márcia, que esse ano aí até os nossos candidatos estão mais velhos, né? O Lula hoje, se for eleito, por exemplo, vai ser o presidente mais velho até aqui, 77 anos. Quando acabar o mandato, ele vai ter mais de 80. Antes, o mais velho a tomar posse até aqui tinha 75 anos, que foi o Michel Temer. Então, cargos importantes do Brasil também estão sendo assumidos e ocupados pela população mais idosa, né? Pelos candidatos idosos. Isso seria um excelente sinalizador da capacidade das pessoas mais velhas, né? Quando você está aos 70, 80 anos, não necessariamente significa que você já está mais inválido, que você já não tem mais essa capacidade de liderança. E esse seria um exemplo muito positivo, né, com a questão do envelhecimento. Uma pessoa de 70, 80 anos, ela está no auge da sua maturidade, ela tem uma experiência, uma bagagem excelente que pode auxiliar na tomada de decisão, ela tem, em teoria, mais equilíbrio, né, e consegue ser mais moderado em relação a certas situações. Então, esse seria um sinalizador interessante para o envelhecimento da população. Que características do candidato você acha que é mais importante para o idoso nesse momento? Eu acredito que é passar a credibilidade, para passar confiança de que qualquer um dos dois que assuma vai saber o que fazer com o país para conduzir principalmente a economia e outras pautas tão importantes para o Brasil, como educação, saúde, geração de emprego. Eu acredito que tudo isso vai ser importante. Lógico que as políticas públicas que endereçassem os mais velhos seria importante, né? Tem pautas desde acessibilidade até moradia para essa população, né? E isso também seria interessante ter no discurso desses presidenciáveis, mas é algo que a gente não ouviu até agora. Muito bem, nós conversamos com a Márcia Sena, que é especialista em terceira idade. Muito obrigada aí pela sua presença, pelas suas análises sobre essa população que está ficando cada vez mais importante, né? Afinal de contas, está se tornando daqui a pouco a maior população que temos no Brasil. Exatamente. Em 2030, a gente vai ter, ao redor de 2030, a gente vai ter a virada demográfica, quando a gente vai passar a ter mais pessoas acima de 60 anos do que crianças e jovens, né? Então, é um momento importante da gente começar a olhar para essa fatia da população. Com certeza. Márcia, obrigada, tá? Um bom dia, uma ótima sexta-feira para você. Eu agradeço muito e um excelente final de semana para todos. Obrigada.